Olá, boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu sou Rosene Batista e esse é o nosso Palavras de Luz, esse encontro semanal, cujo objetivo é levar até vocês uma mensagem que possa trazer consolação, esclarecimento, enfim, ajudar, né? Esse é que é o nosso objetivo. Hoje, dia 7 de maio, eu escolhi para a nossa reflexão uma mensagem ainda do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, né? Mas antes de ler a mensagem, eu gostaria que vocês se unissem a mim, elevando os pensamentos, rogando a Jesus, Senhor das nossas vidas, que esteja conosco, que nos envolva nas suas vibrações de paz e de luz, que nos auxilie na compreensão desses ensinamentos, porque compreendendo fica mais fácil praticá-los, mas principalmente que Jesus nos dê forças para que saibamos viver conforme os ensinamentos dele, não é mesmo? Então vamos ao texto, né? E o nosso texto de hoje é o texto de número 175 e ele se chama No Convívio do Cristo. E ele inicia com uma fala de Jesus que diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está lá em João, capítulo 14, versículo 15. E Emmanuel diz para nós o seguinte: sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência, receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele, entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível, sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração é imprescindível. Amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Então, vamos compreender um pouco desse texto de Emmanuel, porque aqui Emmanuel está falando de dois lados, né? Ele está falando primeiro do lado da facilidade que é para todos nós nos encantarmos pelo Cristo, por aquela figura doce e amorosa do nosso Cristo, pelas lições belíssimas dele, pelos gestos de amor, de perdão, de compaixão, né? Porque Jesus, assim, tratava a todos de uma forma igual. Jesus não tratava diferente o poderoso do simples. Ele não tratava de forma diferente o homem da mulher, ou para Jesus não existia distinção. Ele via a todos como filhos de Deus, seus irmãos, né? Então, essa atitude de Jesus de enxergar a todos com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, é uma atitude que faz com que todos nós venhamos a nos encantar com a figura do Cristo. E isso, meus irmãos, é fácil, né? Encantar com uma imagem tão singela, tão amorosa, tão bondosa quanto a do Cristo é fácil. Difícil
é segui-lo com o coração. É tê-lo na intimidade da alma, na intimidade dos nossos sentimentos, né? Porque muitas vezes, quando somos egoístas, né? E pensamos somente em nós e não no próximo, quando nos carregamos de sentimentos contrários ao amor, quando deixamos de amparar a quem busca em nós o socorro, nós estamos agindo de forma contrária ao que o Cristo ensinou. E aí, nesta ação contrária, nos distanciamos dele, nos afastamos, nos separamos dele, né? E quando nós nos separamos do Cristo, é como se nós estivéssemos nos afastando da nossa proteção, daquilo que é o nosso amparo, daquilo que é a fonte das nossas forças, das nossas energias. Sim, o Cristo, ele é a fonte das nossas energias. Porque quando observamos, analisamos e estudamos os exemplos dele, a gente vê o quanto é possível ser bom, ser generoso, ser abnegado, né? Mas aí vem aquelas pessoas que dizem assim, era fácil, era possível para Jesus, porque Jesus já era, naquele tempo, um espírito evoluído, um espírito da mais alta estirpe, né? Mas nós estamos no caminho da evolução. Nós estamos no caminho do progresso, né? E Deus nos enviou Jesus como modelo a ser seguido, né? Como modelo a ser imitado, como um guia a ser seguido. Então, nós temos que nos esforçar para fazer o nosso melhor imitando as ações do Cristo, né? Eu sei que é muito difícil para nós, no nosso grau de evolução, sermos como ele. Mas seremos um dia, né? Um dia nós alcançaremos a essa perfeição. Mas para chegar lá, tem que começar, né? A estrada mais longa, aquela que você pensa, meu Deus, quanto tempo levarei para cruzar essa estrada em sua totalidade? Ela só será cruzada depois que você iniciar a caminhada, depois que você iniciar o trajeto. Antes de iniciar, é uma missão impossível. Depois que você começa, aí é só persistir. Então, meus irmãos, o que Emmanuel quer dizer aqui é que nós devemos nos esforçar para termos com o Cristo mais do que uma admiração, mais do que dizer, nossa, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é bondoso. É muito mais do que isso, é tê-lo aqui, no nosso íntimo. E ter uma intimidade com Cristo é imitando-lhe os gestos, né? Ou, pelo menos, nos esforçando para fazer, pelo menos, o melhor que estiver ao nosso alcance. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai crescendo, vai melhorando, vai conseguindo. Desânimo não deve ser uma palavra ou um sentimento ou uma atitude considerado por nós. Não consideremos o desânimo, não consideremos as dificuldades, consideremos o objetivo, o foco, que é a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Ok? Vamos nos recordar que o Cristo disse que quem o amasse verdadeiramente saberia seguir os seus ensinamentos. E é isso que nós devemos fazer. Ok? Eu rogo a Jesus que nos fortaleça, que nos ampare, para que a gente tenha forças e coragem de imitar-lhe, de seguir-lhe, de pelo menos tentarmos fazer aquilo que é possível a nós, né? Com toda a nossa força e coragem. Tá bem, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe e que todos nós
tenhamos como objetivo das nossas vidas sermos pessoas melhores, tá bem? Até o nosso próximo encontro. E eu gostaria de convidar vocês para as palestras públicas do Centro Espírita Bezerra de Menezes, todos os sábados, às 19h30. O Centro Espírita Bezerra de Menezes fica na rua Sinfrônio Miranda, número 74, no bairro Esplanada. Dá um pulinho lá. Ouça os nossos estudos, conheça o Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E que Jesus envolva todos nós em vibrações de muita luz e de muita paz.